Então vamos lá. Eu tô animada. Bom dia, boa tarde, boa noite para quem tá vendo, né? Não sei o horário que a pessoa vai assistir, vai ouvir o que a gente vai falar aqui hoje. Eu sou a Vivi, eu moro em Berlim há 15 anos e eu sou criadora do podcast Pod na Gringa, que tem como função apresentar a vida dos brasileiros na Europa. Obviamente que a maioria dos episódios até agora eu falei com pessoas de Berlim, porque eu sou daqui, mas se você está passeando pela Europa e mora em algum lugar da Europa e quer fazer parte do Pod na Gringa, entre em contato comigo que com certeza a gente marca uma cervejinha, um café, um pão de queijo, alguma coisa. E, bom, hoje eu tô aqui com uma pessoa especial, eu estou aqui num lugar especial que faz parte do projeto da Gringa dos Brasileiros, que na verdade eu estou indo até a gringa de cada brasileiro para mostrar o que essas pessoas estão fazendo aqui, né, na gringa, assim, porque a gente chega fora do Brasil, na Europa ou em qualquer lugar do mundo, a gente começa a trabalhar ou tenta o nosso lugar, mas de repente a gente vira empreendedora, empresária e assim a gente tá aqui hoje com a Luciana, criadora da manufatura de pão de queijo Tábua Brasileira. Cara, não tô conseguindo olhar mais para isso e não comer, entendeu? Mas a gente vai conversar um pouquinho. A Luciana é brasileira de Belo Horizonte, né? Descendente de libaneses, que interessante, viu? Porque aqui na sua descrição você me falou que você morou em alguns lugares ali. Você também morou no Líbano? Não, no Líbano não. Eu fui ao Líbano com minha mãe. Na verdade foi a primeira vez que minha mãe também foi ao Líbano, porque são os meus avós, os pais da minha mãe, que são libaneses. Em 1999. E aí eu tive a oportunidade de conhecer a família inteira, fazer contato, conhecia já alguns primos. Tem um monte de parente lá então? Tem. Cacete, que delícia. É muito bacana. Eu quero muito conhecer Beirute. É lindo. A Luciana chegou aqui em 1996 e frio pra cacete, né? Você descreveu aqui que tava muito frio dos últimos 80 anos, eu acredito, porque em 2010 eu peguei 1 metro de neve na rua e eu nunca tinha visto isso. Ela que tem 2 filhos, já são adolescentes, né? Quase adultos já, basicamente. E aí você veio pra cá, fechou as malas e veio e resolveu tentar meio que a sorte, assim, né? A gente nunca tenta a sorte, eu acho. A gente vai lá e faz, né? Porque a gente é meio... E aí ela descreve aqui todo um currículo incrível que fez arquitetura. Você é arquiteta? Eu formei em arquitetura. Mas, Vivi, antes eu queria agradecer, né, essa oportunidade, essa conversa. Eu acho super bacana, acho esse projeto seu super legal. Obrigada. E dou, assim, né, força para que continue, né? Eu espero, assim, a ideia é continuar, não tem nada que me impeça, a não ser que eu não consiga me deslocar ou as pessoas não consigam se deslocar. Mas obrigada mesmo pela força, por você ter me recebido às 10 horas da manhã, com a loja ainda fechada, sabe? Porque, assim, você poderia estar dormindo, descansando, e eu que agradeço pra caramba de você me dar essa força. E o que eu quero é só mostrar um pouco do seu trabalho e ver como a gente consegue fazer coisas incríveis mesmo não estando no Brasil, né? Que a gente sempre encontra a barreira da burocracia, da língua e tudo mais, principalmente quando se fala de Alemanha, mas eu acho que sempre tem um jeitinho, né, uns vieses para se enfiar e conseguir encontrar o nosso espaço. Então é o meu papel aqui, encontrar o meu e apresentar o seu. Então é por isso que eu tô aqui hoje. Obrigada demais. Legal. Em 2022 ela criou a manufatura Tábua Brasileira de pão de queijo. E em outubro de 2022 ela iniciou uma parceria com a Isabela do café, né? Como chama Isabela? Isabi Coffees. Isabi Coffees. E o Bi da abelhinha, que ela fez uma coisa com o logo ali. Depois eu vou deixar todas as redes sociais aqui para as pessoas entrarem, que o Instagram da Isabela é bem divertido. Da Tábua Brasileira, na verdade. Eu posso explicar um pouquinho? Pode explicar. Né? Assim, que a Isabela, ela traz o café da fazenda dos pais dela, né? A mãe dela cuida da plantação, ela importa o café verde e torra aqui e comercializa ele aqui. E o café vem da região dos Três Corações, da Serra das Abelhas, por isso chama Isabi. Que interessante, mas bom aí saber, seria né? interessante ela mesmo, né? Mas a gente vai marcar um café com ela, né? Para fazer o trocadilho. Então é isso, minha querida, você tá bem?
Eu tô bem, obrigada. Muito trabalho? Muito trabalho, é bom. E não tá frio também agora, que já é bem bom também, né? E hoje eu vim tomar um cafezão aqui com você. Pode servir, podemos tomar um café. Tô vendo que tem copinhos incríveis aqui também. Ela que assou pãozinhos de queijo nesse momento. Imagina se isso não é amor, eu não sei o que que é. Obrigada. Pão de queijo quentinho. Pão de queijo quentinho. E assim, você tava no Brasil e recém-formada, diplominha embaixo do braço. Não, mais ou menos. Vou explicar um pouquinho. Explica. Então, muito obrigada pelo café. Hoje o brindinho é com café, gente. Delícia. Quer açúcar? Esqueci. Não preciso, obrigada. Bom, eu formei em arquitetura, como eu disse, né? Formei em 94, dezembro de 94. Aí já comecei a trabalhar no escritório de arquitetura em Belo Horizonte. Trabalhava muito era um escritório que fazia muitos projetos de arquitetura de interior, era um escritório bem bacana, sabe? Com muitos projetos e tal. E em 96 eu vim para... em 96 eu conheci o meu marido no Brasil, na verdade. Eu vim para a Europa e tudo, de férias, mas aí eu conheci, quando eu voltei, eu conheci ele no Brasil, ele foi fazer um estágio. E aí foi uma história, e aí... Né, se apaixonou e aí dezembro, eu falei, agora eu acho que... Ou eu vou pra lá, a gente ficava trocando carta, né? Não existia e-mail, existia telefone. Nossa, é aquela lentidão pra chegar uma carta, né? Manda hoje pra chegar daqui 2 meses, manda em outubro pra chegar no Natal, né? Desejando Feliz Natal. E não dava nem pra telefonar, porque o telefone era um absurdo, era carésimo. E aí eu pensei, eu acho que ou eu vou pra ver uma história, ou então eu vou ficar aqui e não saber disso nunca, né? E também estava num momento em que eu também estava procurando mudanças e querendo dar uma expandida, dar uma mudança assim meio na minha vida, e apareceu isso. Eu falei, foi radical, né? Assim, mudei de país e tudo. Cheguei aqui em dezembro de 96, era um inverno louco. Cheguei pro Natal, na verdade. Nossa. Foi um inverno super rigoroso, porque na época, mas isso tem quase 30 anos, né? Foi dito que era um inverno mais rigoroso há 50 anos. Caramba! Então, era assim, menos 27 graus, menos 20, menos 10, por 2 meses. Eu cheguei em dezembro e em fevereiro ainda tinha, final de fevereiro ainda tinha neve no chão. Aquela placa de gelo que parece o freezer que gruda, né? E a neve não derreteu. Nesses 2 meses, assim, não derreteu. Freezer! Aí quando foi até engraçado, né? Não sei se eu posso falar isso, pode falar você tudo. Corta, mas quando a neve, depois, né, que começou a esquentar um pouco, que a neve começou a derreter, a cidade, a rua estava imunda. Fica preta. Porque cheio de cocô de cachorro, assim. Embaixo eu fiz uma da foto. neve. Você fez fotos dos cocôzinhos de cachorro? Eu fiz uma foto, porque não era eram vários, assim, num ângulo de uma câmera fotográfica. E fora que o povo escorrega, né? Quando aquela forma, não a neve em si, mas quando vira um bloco de gelo, é igual o freezer quando tá bem cheio, fica aquele gelo liso. E o povo escorrega, é o maior índice de gente quebrada, assim, por metro quadrado. É muita gente quebrada. E você pegou essa geleira toda. Não era assim, porque isso acontece muito quando, de repente, a temperatura cai muito, aí a aguinha que está no chão congela, e ficam aqueles dias congelados, aí eles vêm com aquelas pedrinhas e tal. Pra gente não escorregar. Mas como era um período muito longo, acho que já estava todo mundo meio haja pedrinha, né? Quando eu cheguei aqui... por causa desse frio, né, a cidade toda em obra, e esse frio de menos 10 graus, então ninguém trabalhava com menos 10 graus, então era aquela coisa meio fantasmagórica, né? Essa cidade vazia. Gotham City, né, do Batman. Aí você não sabe se é porque o negócio, né, você não sabe se é ruína, se está sendo construído, se é obra, o que é, mas é aquele tanto de amontoado de coisas, a cidade inteira em obra parada, então... Era uma impressão bem diferente, mas bem interessante. Eu me lembro da diferença, eu cheguei em 2007, né? E aí a diferença
de escuridão. A escuridão ainda existe, mas quando tem mais neve, mais gelo, eu não sei, fica fantasmagórico mesmo, fica aquela coisa, aqueles galhos de árvores todos assim, né, entrelaçados, e dá até um certo medo, né, assim, de morcego, de vampiro, não sei. Enfim, existia muita neve em Berlim, o que hoje não tem mais, né? E essa mudança a gente já percebeu, eu que vim em 2007 já percebi, imagina tu. Pois é, e aí você casou, teve seus filhos e conseguiu alguma vez trabalhar como arquiteta, tentou pelo menos, né? Porque eu sei que é bastante difícil, equivalência de diploma, esse tipo de coisa aqui para brasileiros, porque o sistema de ensino alemão é completamente diferente, né? E aí sempre vai faltar uma coisa no nosso. Não que o nosso todo seja ruim, mas é outra coisa, é só outra coisa, né? É outro esquema de organização. Então, eles não têm como falar, isso é parecido, esse é o mesmo do que no Brasil. Então, você conseguiu atuar aqui como assim, arquiteta? O que eu consegui fazer foi, vou explicar mais ou menos o que aconteceu, o motivo por que eu não atuei. Mas quando eu cheguei, eu não falava nada de alemão. E aí a primeira coisa que eu fiz foi me matricular no curso, e aí eu comecei a estudar. E no próximo ano que eu pensei, agora eu vou ver, assim, procurei alguns estágios, procurei algumas coisas, mas eu, na minha timidez, no meu jeito, mas assim, tudo, eu não falo inglês, então eu fui no meu tempo, né? Assim, e aí no próximo ano eu falei, agora eu vou estudar, porque eu estudando arquitetura, eu vou entrar para a faculdade, eu estudando arquitetura eu posso, imagino, ter um pouco de contatos e tudo, Sim. E comecei a fazer um estágio também. O que aconteceu? Eu consegui revitalizar o meu diploma. Olha. Não o diploma, assim, não para a escola de arquitetura, mas no Senado. Na época, eu não sei se hoje ainda é assim, mas na época eu entrei com os meus papéis no Senado e eu recebi deles a autorização para trabalhar não como arquiteta, porque aqui para você ser arquiteto você tem que estar na Câmara dos Arquitetos e tem uns processos, tem um procedimento se você tem que ter 2 anos de experiência em todas as fases, são 9 fases, e aí você tem que ter aprovar que você teve, que nesses 2 anos de experiência você trabalhou tantos meses, tanto tempo, na fase 1 até a fase 9. E aí, não era o meu caso, porque eu tinha trabalhado no Brasil, mas esse certificado, esse reconhecimento do meu diploma me autorizava a entrar no escritório de arquitetura, trabalhar não como estudante, mas como formada em arquitetura, para dali a 2 anos eu entrar com os papéis na Câmara e falar, olha, agora eu quero ser arquiteta. E aí eu fiz a mesma coisa, entrei com os papéis na faculdade de arquitetura para revalidar o meu diploma dentro da faculdade. Aí algumas disciplinas foram reconhecidas. Consegue equivalência e tal. Aí muitas disciplinas foram reconhecidas, mas faltavam algumas outras. E aí eu fiz o processo todo para entrar, me inscrevi de novo na faculdade. Comecei a trabalhar no escritório de arquitetura como estagiária. E pensei, agora vamos ver para que caminho que eu vou. Conseguiu entrar na área de uma certa forma, né? Consegui como estagiária. Todo mundo começa como estagiária. Aqui. O importante é começar de alguma forma. Principalmente aqui, né? Eu vejo que todo mundo faz o tal do practicum, né? Que tem que fazer, que é o estágio, que é considerado estágio no Brasil, né? E aí você ficou lá quanto tempo fazendo estágio? Eu fiz uns 6 meses, aí eu pensei, bom, eu acho que aqui eu acho que eu estou mais inclinada para fazer o curso de arquitetura. Aí eu comecei a fazer, assim, dedicar mais intensivo ao curso, mas aí eu fui morar na Argélia, primeiro a gente foi morar no Egito, depois a gente foi morar na Argélia, e aí durante esse período eu estava estudando, mas aí era um pouco mais lento, né, porque eu não estava aqui. Claro. Eu terminei o meu diploma quando eu estava na Argélia, vim para cá para apresentar, fiquei uns meses aqui antes e tudo. Aí depois eu estava morando lá e quando eu voltei, engravidei. Aí foi uma pausa de novo, engravidei de 2 filhos. Foi uma pausa grande. Aí depois eu falei, trabalhar num escritório mesmo de arquitetura, como arquiteta. Será que eu quero? Assim, eu amo a arquitetura. A arquitetura eu não consigo desligar, sabe? Assim, a arquitetura tá aqui, assim, o tempo inteiro. Mas assim, como arquiteta, em escritório, ir atrás disso.
ir atrás desse tipo de profissão e tudo. Meu marido é arquiteto, eu acompanho um pouco como que é essa prática e tudo. Eu falei, acho que eu não quero. E aí eu fui buscar outras coisas. Entendi. E você tentou alguma vez, porque eu conheço alguns arquitetos, principalmente no Brasil, as pessoas acabam migrando para design de interiores ou para esse tipo de, que é bem, conversa muito com a arquitetura, né? E se você tem um background de arquitetura, você tem muito mais visão do que a pessoa que é designer de interior, né? Assim, no Brasil eu trabalhava muito como design de interior, com arquitetura de interior. Sim. Né? Foram assim, tanto na faculdade, o arquiteto com quem eu mais me identifiquei, com quem eu mais trabalhei, ele era também arquiteto de interior, fazia muito design, cadeiras, móveis. Que legal. Ainda. E o arquiteto com quem eu trabalhei depois de formada também era um grande arquiteto de design de interior, de arquitetura de interior. Entendi. Curiosamente, eu no Brasil eu tive uma profissão meio parecida antes de resolver fazer letras, né? Eu trabalhava como, eles chamam de vitrinista no Brasil, mas tinha muita loja de móveis, de cama mesa banho, tipo Casa Almeida, que a gente ia lá e fazia alguns trabalhos como freelance e tinha que saber conversar direto com o povo do design do interior, com o povo da arquitetura, entendeu? Para entender a história daquela coleção, né? Que tem muito isso, né? O visual merchandising faz isso daí. Que legal. E assim, eu quero, na verdade, saber como você chegou na tábua brasileira. Mas porque olha isso daqui. Não, óbvio que existe o caminho todo a ser traçado, mas você já teve algum desejo, assim, de ter uma loja, de ter um estabelecimento para vender, por exemplo, comida, né? Porque em Berlim a gente sabe que tem cozinha mundial, eu acho que assim como Belo Horizonte, assim como São Paulo. E essas pequenas lojinhas, assim, eu vejo no exemplo do Brasil, são muito caras, né? Tudo que é um bistrozinho, um bistrô no Brasil é uma coisa gourmetizada, e aqui a gente sabe que não é. Né? E no seu caso, é uma loja, assim, não é pequena, né? Porque tem a parte da cozinha toda, mas é uma lojinha muito bem organizada, com café e pão de queijo, gente, né? E vindo de Minas Gerais ainda, né? A história se fecha, se completa, assim, né? Então... eu achei incrível, assim, essa ideia do pão de queijo, do café e cachaça, né? Vocês têm cachaça, a gente já vai chegar aqui com a câmera também para mostrar para todo mundo. Bom, assim, pensar numa fabricação de pão de queijo, eu acho que isso sempre teve, assim, na minha cabeça como um negócio a ser feito, sabe? Eu pensava, poxa, e eu sou meio fantasiosa, sabe? Quando eu penso em uma coisa assim, eu começo pequenininho naquela ideia de vender assim. Na cabeça, arquiteta, olha a arquiteta. Aí no final eu tenho uma coisa gigantesca e isso foi com todas, não só com a ideia do pão de queijo, mas com várias outras ideias que eu tenho um tanto de ideias. Você é arquiteta de ideias. Mas aí... Enfim, então o pão de queijo era uma das ideias, né? Entendi. Assim, depois quando meu filho já estava, o segundo, né, foi para Akita, aí que começou. Então começaram a movimentar coisas, né? Claro. Aí eu conheci um brasileiro que criou uma exposição de arquitetura, de design aqui, então fui trabalhar com ele. Foi uma exposição muito grande, 2011. Conheci também um casal de artistas plásticos que também fui trabalhar com eles num projeto. Eles já tinham um projeto pronto, tudo, mas foi também exposições sobre esse projeto, que era um projeto sobre Brasília. E eu criei um blog de arquitetura que também está, como eu disse, assim, congelado, né? Depois eu falei que engraçado essa palavra, congelado, porque eu trabalho ali, com pão de queijo congelado. Mas ele sempre dá para reaver, né? Só logar e... São projetos que ficam assim, que eu tenho assim na gaveta, sabe? Claro. E o pão de queijo, a questão do pão de queijo era um desses projetos. Projeto, né? Engavetado, assim como esse podcast. E assim, já há muitos anos, há um tempo atrás, eu fiz uns pães de queijo, ofereci aqui numa festinha de rua que teve aqui, para ver qual que era a aceitação. Já tinha oferecido para alguns lugares para ver se eles tinham talvez interesse, mas aí a vida vai rodando com outras coisas que vão acontecendo e aquilo não é a prioridade do momento, então, né, a gente vai meio que deixando aqui para um outro momento. Depois eu criei a Tábua Brasileira. E aí eu tô aqui e eu acho isso super legal, porque
Eu faço biscoito de polvilho também. Ai, eu que escuto delícia. coisas assim, tipo, eu acho que tem muito a ver comigo também, que é essa saúde, que tem muito a ver comigo, eu acho que tem muito a ver com a gente, né, com nós todos que estamos aqui e sentimos tanta falta de tanta coisa. Que é a chamada síndrome do pão de queijo, né? Você já ouviu, né? Você já ouviu falar isso Não, aqui? eu nunca Você ouvi nunca falar ouviu? disso. A síndrome de pão de queijo, gente, é o que aqui na Alemanha eles chamam de os brasileiros, né? Uma piada bem brasileira que fala que quando a gente está com saudade de comer alguma coisa do Brasil, isso é a síndrome do pão de queijo. Então você vai lá e começa a procurar polvilho, começa a procurar as coisas para fazer o pão de queijo. Mas você tem uma fábrica de pão de queijo. Eu tenho uma fábrica de pão de queijo. Essa síndrome do pão de queijo, para Luciana, foi uma realização, foi o highlight, assim, né? Porque você montou uma empresa, montou, né, uma loja e jogou um café junto, assim, numa parceria linda que, na verdade, bem mineiro, né? Se for pensar. E o sotaque você tem um pouco ainda, né? Eu percebi já. Porque... mas ainda bem. Que bom, eu também não deixo a minha porta de lado, não, porque eu sou do interior de São Paulo, morei muitos anos em São Paulo, mas eu nasci no interior, fui embora com 15 anos, então tem que manter a nossa raiz ali, né? Eu acho bonito, eu gosto da minha porta, pegar uma parte, né, assim, falo, arrasta mesmo. Pô, que legal. E assim começou, já desde o princípio você teve boa aceitação do seu produto? Como é que foi essa? Foi uma pesquisa super, assim, para fazer a adaptação do pão de queijo, né? Assim, é difícil porque os ingredientes eu tenho que fazer com os ingredientes que eu encontro aqui. Tem aqui. Então que é a grande dificuldade da maioria, né? Eu já tinha uma receita muito boa. E aí adaptei essa receita aos ingredientes daqui, às possibilidades que eu tenho aqui, a possibilidade de fabricação e tudo. Eu sinceramente, né, eu sou meio suspeita, assim, pra falar, mas eu acho que chegou num ponto que você, como boa mineira da gema, eu sou mineira da gema, eu tenho propriedade para falar. Certo. E a aceitação é incrível, assim, a aceitação é muito... E alemães e todas as também. pessoas, porque a sua loja está num bairro bem colorido, né, com muitas pessoas de todos os lugares do mundo, então, assim, eu acho que essa região aqui é o lugar perfeito para montar essa loja. E aqui na região eu tenho já os meus clientes, né, que as crianças, né, elas passam aqui na porta. Vamos lá no pão de queijo, eles falam Käsebrötchen, né? Käsebrötchen, que é bolinha de queijo, né? E tem o biscoito de polvilho, que agora também, mas o que eu gosto, assim, é de ver as pessoas experimentarem, sabe? Assim, tanto os brasileiros que experimentam, falam assim, nossa, ai, que... Gente, então vou experimentar um. E os alemães que experimentam e não experimentam primeiro. Não, pode falar primeiro dos alemães, eles olham assim meio esquéticos. Assim, quando eu faço degustação, né, no Mitemer, que tem o pão de queijo no Mitemer, aí eu vou, tem os dias de degustação, e aí eles olham assim, acham assim, é um pãozinho com queijo, né? Aí experimentam, quando falam assim, fala what? Leca, assim, é sempre, sabe? É muito frequente essa reação. São pouquíssimos que falam, é interessante, mas não é muito a minha, não. Tem gente que não gosta muito de queijo. Tem gente que tem a tal da intolerância à lactose, acontece muito, aí ela come e fala, é gostoso, mas não é pra mim. Mas a gente que é brasileiro, né, a gente fala... A gente é brasileiro, é outro sentimento. Não é o sentimento da surpresa, é o sentimento do... Não tem surpresa. Não sei, tu leva a gente lá. É uma saudade, né, de casa, assim, eu acho. Uma saudade das coisas. E eu vou provar. Por favor. E aí eu vou fazer até ele perto do microfone, assim, porque, né? Olha, gente. Puta. E a minha reação você vai ver agora. De fato. Eu já tinha comprado aqui, numa primeira versão do seu projeto. Um amigo, no meio da pandemia, eu fiz aniversário, uma festinha na minha casa, olha, já fiz o pão de queijo no celular aqui. E ele levou um pacote que ele comprou aqui congelado. Delícia. Muito obrigada por isso, viu? E eu vi também que vocês foram pro Carnaval das Culturas, que foi agora há pouco tempo. Com café, com pão de queijo. Saiu bastante, a galera curtiu? Ou todo mundo já conhecia? Saiu bastante. Foi muito legal. A gente ficou bem no início, assim, do Carnaval, né?
E aí, bom, foi um sucesso, assim, muita gente falou positivo. Assim, a gente teve um feedback bem positivo. Que legal. Tanto das bebidas, quanto do pão de queijo, quanto do café. Isso e vendia tipo no metrô de São Paulo, assim, copinho com... que massa, cara. Não é no copinho, é numa bolsinha de papel, né? Mas é uma bolsinha pequenininha. Mais ecológico. Eu não falei da parceria com a Isabela, né, do café. Vamos falar. Que, bom, com essa questão do pão de queijo, eu conhecia a Isabela, e a Isabela, já falei que ela traz o café, né, tudo. E aí a gente decidiu, assim, eu decidi, né, assim, porque eu tinha um espaço e falei, nada melhor do que convidar a Isabela para ter a distribuição da distribuidora do café dela aqui. Então, desde outubro do ano passado, a gente está junto aqui nesse espaço. E ela abraçou, obviamente, com café e pão de queijo. Que lindo isso. E assim, como que é? As pessoas passam aqui, né? Porque, gente, a gente está bem no meio da vitrine mesmo, sabe? As pessoas passam, entram e comem aqui. Você tem mesinha? Como que funciona aqui? Aqui é uma loja, né? Uma loja, a gente não pode, não é um café. Não pode abrir. Não pode, a gente não tem autorização para ter um café. A gente tem uma mesinha, caso alguém queira sentar, tem um banquinho lá Às fora. Vezes vem senhores, às vezes vem alguém que prefere sentar, tomar um café aqui sentado e tudo, a gente tem essa possibilidade. Claro. Mas o público é mais um público que vem, compra e leva para comer no parquinho, leva para comer em casa. Já leva assado ou leva congelado? O que sai mais? Sai os dois igual, mais ou menos igual. Então você assa pão de queijo o dia inteiro aqui. Eu asso bastante pão de queijo. Gente, venham comprar pão de queijo assim assado na hora, porque se esse aqui que foi assado há 10, 15 minutos está quentinho ainda, e aqui do lado tem parque, né? É só correr ali, sentar. É só correr. Eu lembro que logo que eu cheguei aqui, foi bem no meio do verão, e aí eu tava estudando alemão que nem uma louca, porque eu ia fazer uma prova de alemão, com aqueles livros que eu pegava na biblioteca ali de Kreuzberg, na América Gedenk. E uma pessoa, não sei, acho que era uma menina, passou com um isoporzinho vendendo coxinha, aqui no Görlitzer Park. Eu falei, nossa, coxinha. Eu tenho vegana também, né? Que bacana. Porque aqui, né, aqui em Berlim, não sei se na Alemanha toda, mas assim, aqui em Berlim, se você não tem o produto vegano, você perde uma fatia aí do povo, né, que tem os veganos. E é possível fazer você que é expert no pão de queijo, né? Eu não. Eu só sei comer. Eu sou a apresentadora que mais come e todo mundo vê isso em todos os episódios. É possível fazer isso, o pão de queijo vegano ou mesmo o biscoito de polvilho? Assim, é possível. O biscoito de polvilho eu tenho um biscoito de polvilho vegano, mas eu faço ele poucas vezes porque ele não tem essa forma de biscoito de polvilho, ele é um biscoitão assim, maravilhoso. No meu Instagram tem umas fotos que ele cresce assim de uma forma assim meio lunática, é muito bacana. Eu fiz um filmezinho, eu fiz uma animação. Eu vou ver esse filme depois. Né? E ele fica super gostoso, mas é muito experimento, é muito difícil de comercializar, porque eu nunca sei quando que ele realmente está bom, assim, bom mesmo, ou se... Tem que fazer e ficar provando. Eu tenho que fazer e ficar provando, e é muito difícil ter sempre ele super igual, sabe? Então, mas eu tô nesse processo de experimento. E eu vou conseguir, porque agora eu tô investindo aqui um tempo mais em outros produtos aqui na loja mesmo. E o pão de queijo, tem também os pães de queijo veganos, pães de queijo vegano, mas pão de queijo vegano. O pão de queijo vegano. Mas eu ainda não consegui uma receita assim razoável, sabe? Que eu falo, eu tô no processo também. Dá pra usar o queijo de caju, né? Dá pra usar vários queijos, mas assim, eu acho que o problema é a textura, né? O problema pra mim é o ovo, né? Assim, então o leite dá pra tirar e tudo, mas o problema é que eu tô ainda na dificuldade, assim, de conseguir essa liga, de conseguir o gosto, porque vira uma coisa, mas não vira um pão de queijo, né? Fica parecido, diferente. Né? Porque tem muita gente que usa aquele levedo de cerveja que é o Haferflock.
Tem o queijo vegano também, mas eu vou conseguir. Eu estou testando umas receitas para chegar numa receita colocando o sabor, né, assim, artificial, também não é tão interessante. Isso então, porque como colocar um produto vegano cheio de coisa artificial é melhor não. É melhor ficar tentando até encontrar, né? Tá certo. Ou então melhor falar assim, não é o pão de queijo vegano, é uma versão de algo vegano parecida com um pão de queijo, mas não é exatamente um pão de queijo. Porque pão de queijo é pão de queijo, Chama né? de vegan version, que é bolinha vegana, né? Porque queijo version, vegan version. É verdade. Porque não precisa ser necessariamente de queijo, né? Porque queijo não é, assim, queijo não é que é difícil a textura, o ovo. Eu vejo que quando eu faço uma comida, eu falo, vou fazer hoje vegano, e eu só consigo fazer uma coisa salgada muito boa. Agora, aquilo que vai ovo, eu nunca consegui acertar muito. Faz o muffin, a hora que você tira do forno, faz e vira uma chapinha, assim, de massa. Eu não tento fazer nada vegano. Eu tentei fazer, eu fiz esse biscoito de polvilho, mas mas é porque a receita é assim, é um tipo de biscoito de polvilho. Por acaso ele é vegano. Pô, eu tô achando e ele é maravilhoso, mas não, a coisa vegana sempre é muito boa. A questão é que você tem que atingir uma textura que não é muito fácil. Então vai, experimento e prova. Tem que tomar cuidado para não, né? É uma ciência, né? É uma ciência. Você tem que saber substituir os ingredientes e tudo. Eu ainda não tô nesse processo. Isso é basicamente uma arquitetura da comida, né? Adaptar ingredientes para fazer um produto ficar o máximo possível parecido. Isso daí, para mim, é uma arquitetura, sabe? É muito melhor do que jogo de puzzle, né? E, gente, aqui na Alemanha tem como você fazer todas as coisas do Brasil. Não precisa ter a síndrome, sofrer com a síndrome do pão de queijo, nem da feijoada. Existe. E se você quiser, todas as possibilidades. Se você quiser ir lá na loja brasileira, vai comprar um pacotinho de carne seca, sei lá, 15 euros, entendeu? Então eu acabo optando pelas substituições e dá muito certo. E eu acho que quem faz a feijoada para vender também opta por substituir uma outra coisa, entendeu? Também acho. E a gente, é isso, né? A gente vai substituindo mesmo, vai sendo criativo e achando uma coisa aqui, uma coisa ali. Que fantástico. Agora o ingrediente básico eu acho que a gente encontra. Encontra tudo. O que eu fiz aqui uma vez foi farinha de mandioca. E o polvilho, eu fiz. Você conseguiu fazer com a mandioca, fazer o polvilho? Eu fiz, mas assim, claro que eu fiz com uma mandioca ou duas mandiocas, né? Então deu um pouquinho de farinha, um montinho de farinha. Não deixa a tapiocaria saber. Tapiocaria, alguém que faz a farinha de mandioca. Deu uma farinha assim. E o polvilho é a água da mandioca. Para fazer a farinha, você rala a mandioca, você rala a mandioca, separa a água, aquela água você põe, deixa ela decantar e o que cai é o polvilho. Então eu fiz o polvilho também. Arquitetura tem que saber um pouco de química também, né? Decantação. Quanto tempo não ouvi essa palavra, né? Esse processo. Mas que interessante isso daí. E aí agora que você tá com a lojinha aqui, abre todos os dias, vocês abrem, tem dia que fecha, eu vou roubar mais café. Não, por favor. Aliás, o café da Isabela é maravilhoso. O café dela é maravilhoso. É mesmo. Nem precisa de açúcar, você viu? Não, eu nunca tomo com açúcar, mas eu tomo com açúcar, o café dela eu tomo sem. Porque é uma delícia de verdade, vou pôr mais pra você. Por favor. Pois é, a lojinha aqui na verdade aqui é uma manufatura e a distribuidora do café, né? A ideia é ter produtos que são produtos brasileiros que saem desse padrão industrializado, né? Todo produto é mais ou menos industrializado, né? Sempre mas tem, que a gente tenha mais assim conhecimento da procedência, isso coisas é importante. Assim. Então a gente trabalha aqui com a Malandra, é uma pessoa também bem bacana, a Tássia, né? Ela importa essa cachaça do Brasil. Já vou fazer um chamado com ela também, que cachaça é uma coisa que sempre dá ibope assim para os brasileiros, para os alemães, entendeu? Principalmente, eu quero provar essa cachaçinha. E é uma cachaça maravilhosa, também orgânica, artesanal, e ela traz também direto de Minas Gerais, que bem maravilhosa. Tem 2 tipos, né? Tem a castanha de caju, que também é trazida também de uma espécie, uma manufatura do Nordeste. Você tem várias parcerias aqui. Então. Com esse pessoal da Planet Food, eles trabalham também diretamente com eles lá. Eu conheço a Planet. É uma castanha maravilhosa também. E
O café já foi, né? Você tem um produto africano, que isso aqui é farinha de mandioca. Isso é farinha de mandioca. É africano? É africano, é a gari, né? A famosa gari. Gari é muito, eu uso bastante para fazer farofa, que é uma delícia. A farinha, é a farinha mesmo. Ela só é um pouquinho mais grossa do que a nossa farinha mesmo, mas ela é muito gostosa. A nossa só é mais refinada, né? Que aliás essa daqui acaba sendo um pouco mais orgânica porque é menos processada. É menos processada. Tem a canjica, tem alguns produtos assim, que são os produtos que eu optei por ter da África, né? Por trazer da África, que é a opção para não ter esses produtos industrializados, tipo ioki. Não sei se devo falar isso aqui. Pode falar, mas gente, muito industrializado, quando o negócio é muito processado, muito refinado, ele perde. É como assim, eu sempre dou o exemplo do queijo. Aqui na Alemanha você vê muito esses lugares que vendem a rodela de queijo. Que quando você compra um queijo assim em pedaço, ele é muito menos, muito menos mãos do que naquele de fatia. Que a gente sabe que o de fatia é prático, mas ele é bonitinho, mas ordinário, né? Porque se você pega um pedaço de queijo, eu tenho amigas alemãs que elas compram a roda inteira de queijo, vai na casa de uma e todo mundo paga um pedaço e elas compram junto, porque assim, sai caro, mas juntando, vocês dividem e fica muito mais barato e muito mais gostoso o queijo, entendeu? O queijo daqui é assim, eu compro o queijo inteiro e eu ralo ele aqui. É óbvio, para você faz muito mais sentido do que pegar pacotinho, entendeu? Não tem nem porquê. E aí, o que mais? Tem os ovos, são os ovos bio, né? O ovo orgânico, que é o ovo que eu uso aqui na produção. Que maravilhoso. Tem algumas bijuterias e tudo. Então, assim, a ideia aqui é ter cada vez mais, se alguém tiver, né? Se alguém tiver algum produto que queira oferecer aqui, a gente está aberto para isso. Existe na Rua Augusta, em São Paulo, uma loja que é assim, é um espaço como o seu, com vários corners assim, e a pessoa pode ir colocar o produto dela, assim, óbvio, a pessoa paga uma coisa mensal, mas nem sei se é o caso aqui, mas a loja oferece uma diversidade gigantesca de produtos que se conversam, que no seu caso é tudo por coisa não brasileira, mas assim, né, da culinária brasileira, da cultura brasileira, e que também existe na África, não tem como separar a África do Brasil, né, nesse caso. E eu acho isso incrível, cara. A sua lojinha é muito bonitinha. Você tá de parabéns. Você, obrigada. Isabela, do café. Obrigada. E eu quero muito contato das pessoas da cachaça. Vou te dar, porque é muito legal. E a Destileiro também é uma Destileiro é um licor de cupuaçu. E é um brasileiro que produz esse licor de cupuaçu numa fábrica de vodka na Polônia. Ele mora aqui em Berlim, né? Mas ele produz uma fábrica de vodka na Polônia. Eu acho que vodka na Polônia é um produto, com certeza ele tem um maquinário muito bom, porque vodka tem que ser da Polônia, né? Para quem gosta de vodka, né? Assim, tem que ser. E agora sim, eu quero saber se você tem mais alguma coisa para falar, para apresentar, e se você quer deixar seus contatos todos. Eu vou colocar todos eles na mensagem de baixo, nesse vídeo, os contatos todos da Lu, e você pode já fazer o seu jabá agora, apresenta suas redes sociais, seus arrobas todos, como as pessoas te acham. Dá para fazer encomenda, não dá para fazer encomenda? Como que funciona assim? Bom, as pessoas me acham aqui na loja, na Pflügerstraße, número 11, em Neukölln. E a loja está aberta de meio de meio às 5h30, de terça a sábado. Ou podem me encontrar também no Instagram, né, que é Tábua Brasileira. Facebook. Instagram delícia, né? Só de ver já. No Facebook você também tá. No Facebook e o que mais? E por telefone. Você pode deixar meu telefone lá na descrição, se quiser. Eu coloco tudo que você quiser. E... Bom, o que mais que eu posso falar? O que você quiser. Bom, as redes todas vão ficar aqui gravadas, a pessoa pode só clicar, já é direcionada. E algum projeto assim, ainda para esse ano, para apresentar em algum lugar, para colocar a sua lojinha em algum outro lugar, assim, porque teve agora o Carnaval das Culturas e sempre... Teve o Carnaval das Culturas, mas assim, o pão de queijo congelado mesmo, só o pão de queijo, né, eles estão também à venda no Mittermeer, no Latino Point. Tem até uma lojinha aqui na Zanderstraße também. Também. Você consegue chama um Asia Market aqui na Zanderstraße número 3. E na Tapiocaria também.
E eu tô assim aberta também em Hamburgo também tem, em Hamburgo, no Café Maria. Café Maria de Hamburgo, galera de Hamburgo. Na Brainpex também, em Flensburg. Uau! Flensburg, Hamburgo. Cadê Munique e Frankfurt nessa? Cadê a Munique? Gente, Munique estava assim negociando. Eu estou procurando, né? Assim, claro. Estou procurando e tudo. E aí também quem tiver interesse em revender o pão de queijo congelado também entra em contato comigo. E assim para o congelado para consumo próprio, né? Que é uma quantidade, não sei, 1 quilo, 2 quilos, 3 quilos e tudo, não precisa encomendar, é só vir aqui na loja, chegar. A gente sempre tem. O assado também, a gente está sempre assando, mas se quiser uma quantidade maior, é bom só avisar, né? Olha, eu estou chegando tantas horas, eu quero 50 unidades assados, né? Tem jeito, claro, é só me falar. Sempre tem, mas em quantidade grande é melhor só avisar antes para eu assar para um aniversário, para chegar, né? Para ficar quentinho. Ficar bem quentinho, gente, vocês viram, né? Que lá no Brasil tinha, inclusive, aquelas... Ainda tem, né? Não sei se tem, não sei se tem. Na época que eu era criança tinha as revendedoras da Yakult. Ah, tá. Venha você ser uma revendedora do pão de queijo da tábua brasileira, exatamente. Gente. Olha, você pode já começar a ganhar um dinheiro, né? Pensando assim, eu vou pedir 500 e aí vou assando, sei lá, de 20 em 20, vou dar um rolê no parque enquanto a outra fornada fica ali, entendeu? Se você mora... Inclusive para quem mora fora, sabe? Mora em outra cidade. Pedir bastante, para revender, assim, tem gente que trabalha fazendo isso, né? Assim, como empresa pequenininha. Mas se você tem interesse de trabalhar, assim, de não ter o trabalho de fazer o pão de queijo, só vender, você pode... comprar o pão, né, pedir o pão de queijo comigo e vender para os amigos, para os conhecidos. Exato. Eu trabalhei numa empresa, inclusive bastante conhecida, que é a Bosch, aqui em Charlottenburg. E a faxineira da Bosch era uma mulher da Turquia. E ela vinha com aquela baklava, que é aquele doce turco, que é uma delícia, né? Nossa, aquilo não dá pra comer um só. E ela vendia pra gente ali. Então, ela limpava o prédio todo e ela fazia o extra dela assim. Eu acho isso maravilhoso. Você pode vender pão de queijo também. Fica a dica pra quem tá fazendo faxina em escritórios, assim. É verdade. Que dá pra fazer. Pensei, mas é verdade. Você chega com um pãozinho de queijo no isopor assado, assim, duvido que esse povo do escritório não vai querer. Não vai querer. Eu compraria. Eu já ia fazer um café e falar, quero 2. Né? Desse aqui uns 5, mas... eu tenho que tomar o maior cuidado para não comer esse pão de queijo o dia inteiro. Porque ele fica aqui o dia inteiro olhando para mim e eu fico assim, não, só um. Oi, tudo bem? Hoje é você. Arrasou. Hoje vai ser um só. Aí quando eu vejo, eu comi uns 3, 4. Lu, muito obrigada mesmo, cara. Arrasou demais. Nossa, Vivi, eu que agradeço muitíssimo. Eu tô muito feliz de ter conhecido a sua loja agora nessa nova versão, né? Que junto com a Isabelle, né? A Isabi. E vou divulgar para todo mundo e quero muito que dê muito certo, que você expanda demais, não só esse projeto, mas todos os da sua gaveta. Os meus projetos. Abra todas as gavetas, porque pelo que eu percebo, a sua gaveta é bastante frutífera, né? Que bom, obrigada. E você vai com certeza conseguir colocar todos os planos em prática, porque pelo que eu entendi, você vai lá e faz o negócio acontecer. Tá muito lindo. Parabéns. Legal, obrigada. Nossa, estou super feliz, muito feliz com esse convite. Achei super bacana essa conversa. Muito obrigada também pela oportunidade. Vou voltar mais vezes para comprar. Volte mais vezes, assim, várias. E para um cafezinho, a gente arruma a mesinha, faz todo... Arruma a mesinha, fica aqui tricotando, que nem duas comadres. Adorei, viu? Muito obrigada. E é isso, gente. Se você gostou, deixa um like pra gente, se inscreve no canal, manda para aquela pessoa que tá precisando fazer uma renda extra, né? Aqui na Alemanha, que dá para mandar, né? Dá, eu mando para a Alemanha inteira. Então, tá vendo? A pessoa que tá precisando fazer uma renda extra ou falar, puta, Vivi deu uma ideia, né, de levar no escritório e tal, eu trabalho no escritório, começa a oferecer, se as pessoas falarem, eu quero, compra aí 2 quilos e tenta, né, assim, uns dias, se as pessoas gostarem, você já encomenda 500 e mesmo vendendo congelado mesmo, ou né? congelado. Assim, ser uma pessoa que recebe o congelado e distribui para outras pessoas conhecidas na cidade. Era o que a gente faz também. Exato, aqui, né? A mesma coisa que
eu faço, né? Assim, com encomenda. Agora eu não faço mais, mas eu fazia as entregas, Exato. né? Agora eu já não tenho mais condição de fazer as entregas, mas eu começou também fazendo as entregas. Mas certamente se vender assado no escritório, a pessoa vai pedir um quilo depois. Um quilo depois entendeu? congelado. Exato. Com certeza. Que aí é uma forma de... É uma forma de divulgar para, né? Divulgar e também de escalar, né? Assim, ao invés de vender 2 pães de queijo, ela vai vender 1 quilo. E aí já vira meio que parceria total com a Lu. Gente, muito obrigada. Sigam todas as redes da Lu, da Tábua Brasileira. Venham comprar o pão de queijo, que é maravilhoso. Agradeço demais todo mundo que ficou até agora. Um beijo no coração e até a próxima. Muito obrigada também e espero vocês aqui. Exatamente. Venham pra cá.